Boa noite, meu nome é Maria Patrícia e eu vim trazer para vocês a continuidade dos estudos para concurso. Hoje nós vamos continuar a língua portuguesa. Lembrando que depois que eu trouxer as demais definições dentro da gramática de forma estabelecida, vou trabalhar o quê? Irei trabalhar alguns exercícios de fixação. Pois bem, hoje nós vamos trabalhar dígrafos, encontros consonantais e como identificá-los em alguns contextos. Vamos lá? Aula 16 Português. Encontros vocálicos. Contato entre fonemas vocálicos. Hiato, ditongo e tritongo. O que vem a ser hiato? Duas vogais em sílabas diferentes. Por exemplo, saída. O i está em outra posição referente a sa e da. Temos duas vogais ali separadas. A mesma coisa, rainha, ra, in, nha. Tá vendo o a e o i? Pois é. Essa separação denomina-se hiato. Cuidado! Praia. Praia na pronúncia pode trazer um hiato ou também um hiato e um ditongo, mas isso é por causa da pronúncia. Essa pronúncia tem uma denominação chamada glide. O que é glide? Prolongamento da sílaba. Porque a própria palavra traz essa sonoridade. Ditongo pode ser crescente ou decrescente. Vou explicar o que é uma semivogal e uma vogal. Magistério. Nós temos o que? O i e o o. Ali no finalzinho, o ditongo. Uma semivogal é o i e o o é a vogal. Magistério. Está vendo a sonoridade da semivogal? Série. O i pronunciado com uma força bem menor. Veja bem, o e, você fala série. Tá vendo que é como se estivesse puxando o i com menor entonação? Este i com menor entonação denomina-se semivogal, porque a vogal que predomina no som é o e. Quanto nós temos aí um ditongo nasalizado. Se você for trabalhar o som da palavra quanto, se você for translinear a palavra, é como se tivesse um K, um U, o A com um tio, TO. Quanto. Então, você vê que o U é uma semivogal. A sua sonoridade é menor em relação ao A. Por isso é semivogal. E o A, como o som é maior, é uma vogal. 50, a mesma coisa. O que é um ditongo decrescente? Por exemplo, item. Item. Tá vendo que o E é uma vogal? Tá vendo que esse M é como se tivesse um I nasalizado? Então, ele decresce porque a vogal vem antes da semivogal. E quando é crescente, a semivogal vem antes da vogal. Amam, a mesma coisa, como se tivesse o A, o M, o A, com o tiozinho, o O e um, entendeu? Um O mais disfarçado, mais leve. Amam, mão. Está vendo? Cãibra, a mesma coisa. Cãibra. Está vendo que o A tem mais força? Não é verdade? Não é uma vogal? E esse I não é uma semivogal? Então, vogal na frente de semivogal, nós temos um ditongo decrescente. Crescente finais. Áurea. Aí, crescentes. Áurea. Está vendo que esse E do ri tem um som de I? Pois é, só que o A é uma vogal. E o E
passa a ser semivogal com o som de I. Plúmbio, a mesma coisa. É como se este U. Veja bem, plumbiu, plumbiu. Esse biu, biu, é como se o I, o E aqui fosse o I, uma semivogal, e o O, né, fosse um tom maior. Se é um tom maior, eu tenho o quê? Uma vogal. Calunha, a mesma coisa. Nha, nha. Esse I é o que? Uma semivogal. E o A é uma vogal. Pois bem, tritongo, semivogal, mais semivogal, na mesma sílaba. Saguão, aí nós temos o U, o A e o O. Temos três o quê? Temos três posições. Visualmente a gente pensa que é tudo vogal, mas não é. Nós temos aqui o saguão, o U é uma semivogal. Lembrando que semivogal tem um som menor. O an, olha o an com o tio, é uma vogal. É uma vogal porque tem um som maior. E o O faz o som de um U. Saguão, guão. Paraguai, guai, a mesma coisa. O U é semivogal, o A é vogal e o I é uma semivogal. Enxágue tem som de EM, tá vendo? Esse EM é como se tivesse um E e um I. Ditongo crescente. Por que ditongo crescente? Nós temos uma semivogal primeiro e depois nós temos uma vogal. Deságuam. Guão, guão. O som de U, esse A com tio, como se fosse o AM com tio, é como se fosse um som de U. Então nós temos ditongo crescente. Encontros consonantais. O próprio nome diz, encontros de consoantes. Nós temos Flamengo, Fla, Fla, o FL. Vasco. Aí o Vasco, SC. Só que a gente vai lembrar que em cima é diferente, mas mesmo assim nós temos um encontro consonantal. Separação silábica. Toda sílaba precisa apresentar uma vogal. Por exemplo, variador. Nós temos aqui, ó, temos 4 sílabas. Nós temos o VA, nós temos o V, que é uma consoante, e o A é uma vogal. O R, que é uma consoante, e o I é uma vogal. Então, cada sílaba tem que ter uma vogal. Carnaúba, a mesma coisa. Carnaúba. Carreira. Carreira. Tungstênio. Tungs. Essa palavra é interessante. Como separa? Tungs. Tungs. Tenho. Olha o som como ela fala. Tungs. Feldspato. Feldspato. Disenteria. Dizenteria. Suboficial. Suboficial. Sublime. Sublime. Não se separa. Tá vendo que nós temos o BL de sublime enquanto consonantal? Suboficial. Nós temos ali, ó, suboficial. Nós temos uma separação desse sub pro bo, que nós temos uma vogal com cada uma com sua consoante, né? Então, nesse caso, nós temos uma separação apenas. Disenteria, a mesma coisa. Tá vendo que esse EN, disenteria, tá vendo? O N e o T vão se separar por causa da sílaba. Ditongos e tritongos. Causa, nós temos um ditongo. Doido, ditongo. Pleura. Nós temos um ditongo, que nós temos o quê? Duas vogais ali juntas, tá vendo? Só que o PL aqui, lembrando que nós temos um encontro consonantal também. Mas aqui, como se trata de ditongo, nós podemos separar naturalmente. Baixa, couro, aguentar. Bem, dígrafos. Os dígrafos é o seguinte. Nós temos a separação de sons. Por exemplo, velho. Esse LH é um dígrafo. Velho. Se for translinear, velho. Banheira. Banheira. Tá vendo esse NH? Ele dá o som do E. Marcha. Marcha. Como se fosse H falando X. Tá vendo? Esse dígrafo é o som como se fosse uma única letra. Eu quero voltar aqui no velho, porque esse LH é como se fosse uma nova letra. Li. Olha o som. Li.
queijo, a mesma coisa. Esse queijo é como se o que, o E fosse o quê? Um K. Queijo. Se for escrito linear. K-E-I-J-O. Então, o QU passaria a ser o som de um K. Guerra, a mesma coisa. Se o GU, ó, guerra, G-E-R-A, como se fosse guerra, né? Então, eu queria G-E-R-A. Enquanto os consonantais perfeitos. Perfeitos por quê? Porque nós trabalhamos a combinação de uma forma que traz um único som. Por exemplo, gnomo. Gnomo. Tá vendo esse G? Esse G é mudo. É como se tivesse um G-U-I. Ki, né? Por isso. Psicólogo. Psicólogo. Esse PS é como se eu tivesse um I subtendido ali. Ali, né? Tivesse um I. A última consoante dos prefixos. Bisneto. O que é prefixo? Prefixo é... A gente vai trabalhando prefixo e sufixo. Mas eu vou dar uma palhinha aí pra vocês. Bisneto é como se fosse neto duas vezes. Por isso você coloca bisneto duas vezes. Então, se eu tirar esse bis, esse prefixo bis, vai ficar só neto. Então, vai dar o quê? Uma ênfase mais na palavra, trazendo um novo significado. Por exemplo, discordância. Não existe você falar concordância. Tem o contrário, discordância. Se você tirar o com e colocar o dis, não é um prefixo, você vai mudar o sentido da palavra. Sublinhar. Sublinhar. Aí nós temos cisplatino. Cisplatino. Tem um platino já separado, mas se eu colocar o cis, vai formar uma outra palavra. Suportar. Suportar. Voltando aqui, em discordância, a gente só colocou isso para mudar o sentido da palavra, tá bom? O novo acordo ortográfico recomenda, por clareza, a clareza gráfica, quando o hífen de palavras chulas ou inadequadas coincidir com o fim da linha, repetido na linha seguinte. É quando a gente está fazendo uma redação, tem certas palavras que a gente usa e que geram uma cacofonia. O que é essa cacofonia? É uma mudança de sentido da palavra, levando ao sentido chulo ou obsceno. Por exemplo, a defesa pretendeu no pedido de habeas corpus a expedição de salvo-conduto. Esse salvo-conduto ele deve estar ali com o if, né? Salvo-conduto, conduto. Então, se eu falar essa palavra muito rápido, salvo-conduto, pode dar uma cacofonia, uma expressão diferente, um sentido um pouco... É como se você fosse engolir a palavra, salvo-conduto, né? Conduto. Então, eu tenho que ter esse sentido bem mais claro, para que o militar não fosse. Então, a gente tem que evitar muitas vezes, por exemplo, se eu for separar também essa palavra salvo-conduto e deixar ali na ponta, lembrando a vocês, quando eu fizer isto, eu tenho que evitar de trazer palavras que trazem outro sentido. Então, salvo-conduto, quando eu for separar, lembrando, nenhuma redação, salvo, hífen, e quando eu continuar ali, um if para continuar a palavra. Isso aí eles veem muito para evitar um sentido duplo. Então é isso. Hoje trabalhei com vocês sobre o dígrafo enquanto consonantal e alguma posição sobre eles, como a gente deve trabalhar realmente. E na próxima aula, porque a gente alterna, né? Português com direito constitucional e administrativo. A próxima aula vai ser de quê? Direito constitucional. E português, eu quero trabalhar o primeiro capítulo todinho da gramática, para depois trazer para você algumas questões e como cai de uma forma bem contextualizada. E você aí de casa pode dar sugestão. Aqui o canal é para você. Muito obrigada a todos, fique com Deus, boa noite e até a próxima. Tchau!